Graças a Deus, a paz do Senhor, meus amados, esse que vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor André Santos. Estamos aí gravando esse vídeo para o nosso canal do YouTube, amém? Temos gravado outros vídeos, mas para o Facebook. E essa é a primeira vez que nós estamos aí fazendo essa gravação aí para o canal do YouTube, tá? É uma mensagem vai ser um pouco meia rápida, tá bom? Eu queria convidar vocês para estar abrindo as vossas Bíblias no livro de Salmos, no seu capítulo de número 25, no seu versículo 14, que diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhe fará saber o seu conserto, a sua aliança. Repetindo, o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhe fará saber do seu conserto ou da sua aliança. Vai da tradução da Bíblia em que você está aí nesse momento, tá bom? Eu queria, em nome do Senhor Jesus, estar trazendo uma mensagem. Eu gostaria de usar como símbolo dessa mensagem, que vamos falar sobre 3 itens muito importantes na vida do crente. Primeiro, eu quero mostrar essa aliança para vocês. A Bíblia está falando de aliança, tá? A aliança, ela possui 3 fases. Se você prestar atenção, você vai ver a fase interna, a fase externa e a fase lateral, tá? Então eu quero em rápido tempo, não quero demorar muito, porque não tenho muito tempo nesse vídeo, mas eu quero tentar explicar para você acerca da aliança e acerca do conselho com Deus. Deus já fez muitas alianças e muito concerto com o seu povo. Ele começou com Abraão, Isaac, Jacó e assim sucessivamente. Depois do dilúvio, o Senhor acabou fazendo um outro concerto com o patriarca Noé e assim continuadamente o Senhor sempre esteve fazendo um concerto, pacto com o povo. Com Moisés, o Senhor fez lá no Monte Sinai, escrevendo ali aquelas tábulas, né? As tábulas dos 10 mandamentos, e também depois construíram a arca, que teve por vários nomes: a Arca da Aliança, a Arca do Senhor, a Arca de Deus, a Arca do Pacto. Tudo isso se falava-se da mesma Arca do Senhor, né? Tudo o conceito que Deus fazendo com seu povo no longo tempo da história da Bíblia, da história da igreja do Senhor Jesus. Então eu gostaria, já em nome do Senhor Jesus, vamos falar sobre essas 3 faces que tem uma aliança, né? A face interna, a face externa e a face da lateral, tá bom? A face da aliança, a face interna, eu quero já trazer aqui. A face interna nós podemos chamá-la de intimidade. Por que intimidade? Porque é a face que tem contato com o nosso corpo. Essa face interna, ela tem contato, né, especificamente com a nossa pele, com a nossa carne e com o nosso corpo. Quando Deus diz: eu quero fazer um pacto com você, quando Deus diz: te farei conhecer o meu conserto, te farei conhecer a minha aliança, automaticamente ele está dizendo: eu quero ter intimidade com você. A palavra intimidade, nós vemos que, se nós formos buscar o significado da palavra intimidade, ou seja, a figura física, né, dessa aliança, nós vamos entender que o quê? Que a palavra intimidade, ela fala, né, automaticamente de uma aproximação. Quando você é íntimo de alguém, você é próximo desse alguém. Não tem como eu ser íntimo de alguém se eu não for próximo desse alguém. Então, o que Deus queria com o povo acerca da parte interna da aliança, ele queria ser íntimo
Ele queria ser íntimo da gente, ele queria ser íntimo do seu povo, porque quando nós somos íntimos de uma pessoa, o que acontece? A gente acaba dividindo com essas pessoas os nossos pensamentos, a gente acaba dividindo com essas pessoas a nossa alegria, a gente acaba dividindo com essas pessoas os nossos sentimentos, né? Porque para nós contar um segredo, para nós contar algo da nossa vida para alguém, nós temos que saber se esta pessoa é uma pessoa íntima da gente. Porque se não for, não tem como você dividir algo com essa pessoa. É tão maravilhoso quando nós temos alguém que é íntimo nosso. Porque esse alguém, quando ele passa a ter intimidade com a gente passa a ter intimidade com essa pessoa, é uma pessoa em que a gente pode contar, né? É uma pessoa que nós sabemos que sempre que nós precisar de um conselho, sempre que nós precisar de dividir algo com esta pessoa, ela vai estar sempre ali, mas não vai estar ali para nos julgar, jamais. Ela vai estar ali para nos aconselhar, ela vai estar ali para nos ajudar, ela vai estar ali para nos ajudar em oração, ela vai estar ali para nos aconselhar, às vezes dentro da palavra de Deus. Vai ser uma pessoa que tem um carinho pela nossa vida. Então isso é muito importante. Então Deus queria estar nessa posição. Deus queria que nós, ou Deus queria uma palavra passada, mas estamos falando do presente. Deus, ele almeja que nós dividimos os nossos problemas com ele. Como é importante quando nós estamos passando por uma situação em que nós não temos condições de contar para outra pessoa, a gente dobra os nossos joelhos, a gente oramos, a gente choramos, a gente falamos com ele e a gente contamos para ele o que está acontecendo na nossa vida. A palavra do Senhor diz que quando nós formos orar, está lá escrito no livro de Mateus, no seu capítulo 6, nós entramos em nossos quartos, né? E fechamos a nossa porta sobre nós e falamos com ele no oculto, e no oculto ele nos ouvirá e nos recompensará. Ou seja, ele entrará com providência. Então, que Deus queria mostrar para o povo de Israel, através do concerto, através do pacto, através da aliança, é que ele era um Deus que no momento em que nós precisasse falar com ele, ele estaria ali à posição, né? Na posição, ele estaria ali pronto para ouvir a nossa petição, para ouvir o nosso clamor. Mas, infelizmente, hoje a humanidade, ela acabou perdendo essa intimidade com Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que pelo aumento da iniquidade, o amor de muito esfriaria. Então isso quer dizer o quê? Que hoje as pessoas não querem mais colocar a sua necessidade diante do Senhor. Essas pessoas hoje, elas não têm mais tempo para isso, né? Elas preferem numa rede social expor a sua necessidade, ela prefere numa rede social expor o seu sofrimento, expor a sua vida, né? Expor a sua família, expor aquele problema que ela está vivendo, do que colocar os joelhos no chão e dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, eu sei que Tu és um Deus misericordioso. Eu sei que o Senhor é um Deus que está
me contemplando nesse momento difícil em que eu estou passando. Isso é contar com Deus, isso é intimidade com Deus. Você contar a Ele os teus segredos, você contar a Ele os teus sentimentos, porque Deus é a única pessoa que muitas das vezes vai ouvir o que você está contando a Ele e não vai sair espalhando para outra pessoa. Porque o perigo é você contar o teu segredo, o teu problema para alguém, e esse alguém contar para outro alguém, e esse outro alguém contar para outro alguém, e daqui a pouco a tua vida vai estar exposta de uma forma terrível. E o pior, que nunca há uma notícia, que nunca uma situação, ela vai chegar no segundo como veio do primeiro, sempre haverá um aumento. Nós vemos isso lá no livro de Gênesis, né? Se não me falha a memória, no seu capítulo de número 3. No capítulo 2, Deus fala para Adão, né? De todos os frutos que está no jardim, comerás livremente, mas daquele que está lá no meio do jardim tu não vai comer, porque no dia que tu comer, certamente tu vai morrer. Eu creio que Adão, ele contou isso para Eva, né? Depois da existência de Eva, provavelmente Adão contou: olha, tu está livre para comer de todo o fruto que está no jardim, mas aquele, por favor, não coma, porque no dia que tu comer dele, tu vai morrer, né? Então, provavelmente, Eva estava ciente daquele fruto, ou do que aquele fruto acarretava, as consequências se fosse comido ou alimentado. Mas aí, quando a serpente pergunta para Eva, e diz assim: não disse Deus que se porventura comeres daquele fruto, certamente morrerás? Aí qual foi a indagação da mulher? Certo, porque assim disse Deus, que no dia em que comeres desse fruto, e tocares nele, certamente sereis morto. Então Deus não falou a Adão que Adão não poderia tocar. Aleluia. Perdão. Deus só falou para Adão que Adão não podia comer. Adão podia tocar. Como assim? Você vai numa feira livre, eu não sei se você conhece o que é feira livre. Aqui no sul não tem, nessa região aqui de Santa Catarina, mas você acha muito ali na região de São Paulo. Existe muita feira livre na região do norte, do nordeste. Então você, quando está numa feira livre, às vezes você passa naquelas bancas de frutas, né? Laranjas, mangas, muitas frutas, bananas, e você tem ali a condição de tocar. Você toca, você pega, você examina, ou até mesmo no supermercado onde você vai, você pode chegar naquela parte das frutas, né? Pode pegar um abacate, pode apalpar, mas você não vai comer. Então Deus não tinha falado para Adão que Adão não podia tocar. Deus tinha falado que Adão não podia comer. Então, quando você conta a tua intimidade para alguém que você não é íntimo, essa pessoa pode pegar o que você contou, levar para uma outra pessoa de uma forma diferente. E essa outra pessoa pode levar para outra de outra forma diferente, pode acrescentar coisas que você não falou ou que você não está vivendo. Então, quando nós temos intimidades com Deus, antes de nós expor as nossas vidas para outra pessoa, a gente devemos expô-las para Deus, porque Deus, Ele quer ter intimidade conosco. Deus, Ele quer fazer parte das nossas vidas, não só no momento em que nós estamos dentro de uma igreja, não. O Senhor, Ele quer fazer parte das nossas vidas 24 horas por dia. Ele quer dormir conosco, Ele quer acordar conosco, Ele quer sentar na mesa para tomar café conosco, Ele quer ir ao nosso trabalho conosco, Ele quer trabalhar às 8 horas, às vezes 9, 10, depende da tua hora extra no teu serviço, Ele quer estar com você.
Ele quer sair do serviço com você, ele quer chegar em tua casa com você, ele quer ir para a igreja com você, ele quer estar com você todo momento, ele quer que você converse com ele todo momento da tua vida. Não importa onde você estiver, se estiver dirigindo, converse com ele. Se estiver em tua casa, converse com ele. Se sentar para almoçar ou para jantar, converse com ele. Ele quer fazer parte. Então, intimidade quer dizer isso. Você não tira a tua aliança do teu dedo. Ela sempre está em contato com você. Então, quer dizer o quê? Ela acaba fazendo parte da tua vida. A aliança, ela faz parte da tua vida. Por quê? Porque a aliança, ela lembra de um concerto que você fez com a tua esposa, ou seja, de um pacto que você fez com a tua esposa diante do juiz, ou diante do padre, ou diante do pastor, né? Então isso aqui é um símbolo de concerto, para todas as vezes em que você olhar para ela, você vai lembrar do pacto, do concerto que você fez com essa pessoa que você casou. Então, do mesmo jeito é com Deus, ele quer ser íntimo de você. Amém? Vamos para a segunda parte, porque a hora já foi embora, né? Mas vamos para a segunda parte. Aliança. Louvada a parte, agora a parte externa. O que é a parte externa? Essa parte de cima fala-se sobre proteção. Essa parte de cima, nós podemos colocar o nome de temor. O que é temor? O que é temor? Quando Deus fez a aliança com a humanidade, primeira parte interna, ele queria ser íntimo da humanidade. Quando ele mostra a parte externa, está falando sobre o temor. O temor quer dizer o que? Respeito. O temor quer dizer o que? Reverência. O temor quer dizer o quê? Que você precisa respeitar o nosso Deus. Não quer dizer que você vai ter medo. Temor não é a mesma coisa de medo. Temor quer dizer respeito, consideração, né? Quando você é íntimo de uma pessoa, o perigo, ou seja, é você perder o respeito com aquela pessoa. Acontece muito isso, né? Olhamos nos casais. Quando os casais se conhecem, aquele respeito, né? Aquele respeito maravilhoso. Depois, quando eles casam, acaba muitas das vezes a ocasião deles perder o respeito um para com o outro. Com Deus não pode ser assim. Com Deus, quanto mais nós somos íntimos dele, mais nós devemos temer a ele. Era o que Deus queria, né? Que a humanidade, através da intimidade para com Deus, a parte interna da aliança, o segundo passo seria com que a humanidade criasse temor, que a humanidade se reverenciasse a Deus, porque quanto mais nós somos íntimos de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós criamos respeito por Ele. Nós vemos que hoje não tem mais isso, né? Hoje o temor não faz mais parte da vida de algumas pessoas. Antigamente Deus, ele era tido como um soberano. Deus, antigamente, o temor era muito mais maior. O respeito. Nós vemos quantas vezes Moisés entrava na tenda da adoração, na tenda da consagração diante do Senhor nosso Deus, e Josué era o único que conseguia se aproximar, mas ficava de fora. O povo tinha que ter uma certa distância da tenda da congregação. Nós vemos que quando Moisés subia no monte, junto com Josué, o povo tinha que ter uma certa distância do pé do monte, porque se eles se aproximassem do monte, eles poderiam ser afulminados. Nós vemos o caso de Uza, né? De Uza ali, quando Davi pegou a
a arca da aliança que estava indo para a cidade de Davi, para Jerusalém, nós vemos que Uza, ele viu que o carro de boi, ele deu uma tombada, ele pensou que a arca iria cair, e ele põe as mãos na arca para evitar que a arca do concerto, da aliança de Deus, ela caia. Aí Uza, ele é afominado, ele morre. Deus mata Uza naquele momento. Tão grande era o temor que o povo tinha com Deus. Hoje não. Hoje eles xingam Deus. Hoje eles fazem peças com Deus. Hoje eles fazem teatros com Deus. Hoje eles marcham em marchas de carnaval, usando uma personagem, dizendo que é Deus, né? Sendo arrastado, tendo contato, comunhão com o diabo, né? Então hoje tem tudo isso. Pessoas, principalmente os ateus, que não acreditam em Deus, eles xingam Deus, eles blasfemam de Deus. Então essas pessoas perderam automaticamente o temor com Deus. Então o que Deus quer de nós, com a face externa da aliança, é que eu e você aprendemos que através da intimidade, em vez de vir, como acontece com muitas pessoas humanas, em vez de vir o de respeito, ele quer que com ele venha o respeito, ele quer que com ele venha o temor, ele quer que com ele venha a referência. A palavra do Senhor nos diz, o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 5, se não me falha a memória, diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Está falando sobre temor, está falando sobre respeito. Hoje não, entramos na casa do Senhor, às vezes não oramos, às vezes não falamos com Deus, às vezes assentamos em nossas cadeiras, às vezes passamos o culto inteiro mexendo no celular, às vezes ficamos dialogando com as pessoas que estão ao nosso lado, às vezes ficamos indo várias vezes no filtro para tomar água, às vezes indo no banheiro, principalmente às vezes no horário de uma oração, principalmente às vezes no horário de uma palavra. Então automaticamente isso aí acabou, isso não existe mais. Então que nós venhamos criar novamente em nosso coração o temor ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Seja íntimo do Senhor, mas também seja uma pessoa que saiba respeitar, saiba reverenciar. Quando fala de referência, no original quer dizer o quê? Circurvar diante de algo. Então circule espiritualmente diante do Senhor teu Deus. Amém? Então vamos para a parte final. Eu estou tentando resumir, tem muita coisa, né? Não dá para nós falarmos sobre tudo, tem muita coisa. A parte, louvado seja Deus, né? A parte última que nós vamos meditar é a espessura, ou seja, a parte lateral da aliança. Falamos sobre a parte íntima, da intimidade, a parte de dentro, né? A parte interna. Falamos sobre a parte externa da aliança, né? Que é o temor. Agora vamos falar sobre a parte da espessura, né? Tem gente que às vezes compra as alianças grossas, né? Às vezes paga uma fortuna para ter aquela aliança grossa, porque quanto mais grossa, quer dizer que ela tem mais ouro, e elas têm mais um valor excelente, né? Glória dessa minha não é ouro, é apenas de bijuteria, mas não importa. O importante é a intenção, que foi muito boa, e está aqui, ó, bijuteria ou não, está aqui no meu dedo, simbolizando o pacto que eu fiz com a minha esposa diante do altar do Senhor no dia, há 28 anos, quando nós nos casamos. Então presta atenção, a parte de fora, essa parte fala sobre o conhecimento, fala sobre a espessura da aliança, né? Se estende a longanimidade, a longura
né? O que nós aprendemos com isso? A partir do momento em que nós criamos uma intimidade com Deus, era isso que Deus queria. Depois do segundo passo, que nós criamos um respeito, temor com Deus, aí vem o conhecimento. Por quê, pastor? Porque ninguém, meus irmãos, é íntimo de alguém sem antes conhecer esse alguém. Ou muitas das vezes passam a conhecer verdadeiramente quem é esta pessoa depois de se tornar íntimo com ela. Porque se você não se tornar, se você não se aproximar dessa pessoa, não tem como você conhecer. Então Deus, Ele quer que nós aprendemos a conhecer. Porque a palavra do Senhor nos diz, no livro do Evangelho de Jesus Cristo, o qual escreveu João, no seu capítulo de número 8 e no seu versículo 32, é muito conhecido, nós vemos muito nosso presidente da República citar esse versículo, né? Então nós vemos que diz assim: e conhecereis a verdade, e só a verdade vos libertará. A partir do momento em que nós conhecemos, nós aprendemos, né? Não tem como nós aprender sobre algo sem antes nós nos interessar em conhecer. Oséias, no seu capítulo de número 4 e no seu versículo de número 6, no livro de Oséias, diz assim: e este meu povo perece, e este meu povo está sendo destruído por falta do conhecimento, por falta de conhecer. No mesmo livro de Oséias, no seu capítulo 6, fala assim: conheçamos ao Senhor e prossigamos a conhecer. Então o desejo de Deus é que nós o conheça. Agora, como que eu vou conhecer Deus se eu me manter distante do Senhor? Como que você, cristão, como que você, evangélico, você vai ter um conhecimento de Deus se você não quer se aproximar dele, se você não quer ser íntimo dele? Se você aceitou a Jesus socialmente, é o que nós vemos muito isso acontecer. Pessoas se convertendo socialmente, principalmente essas pessoas da mídia, né? Quantas vezes vemos através da internet o ator tal se converteu, o cantor tal se converteu. Irmão, muitas das vezes isso é só fachadas, né? Muitas das vezes isso é só fachada. Muitas das vezes essa convenção, ela não é verdadeira. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes essas pessoas, elas se convertem, mas continuam fazendo show mundano, mas continuam cantando para o mundo, né? Eu vi uma época dessa um testemunho de uma cantora ali do Belém do Pará, muito conhecida, que diz que se converteu, mas continua fazendo show, porque segundo ela, tem que cumprir com alguns contratos. Então vai continuar usando aquelas roupas mundanas, ocupando os palcos seminuas, mas é uma crente, né? Mas tem hora que está na casa dela tocando violão e louvando a Deus. Meu Deus do céu, que convenção é essa, irmão? Outro que lá do Nordeste, conhecido aí, né, mundialmente, também aparece lá no Rio Jordão, sendo batizado, mas é uma pessoa que continua cantando aí as músicas dele, fazendo show mundano aí fora aí, né? Contando música, trazendo uma simbologia, ou seja, uma ideologia de pecado, uma ideologia de traição, uma ideologia de tanta coisa, que é para isso que eles fazem essas letras de músicas, né? Então daí dizem que conhecem a Deus, não conhecem a Deus, porque a partir do momento em que nós conhecemos a Deus, o pecado cai por terra, né? Nós passamos a ser uma nova criatura diante do Senhor Jesus. Então, meus amados, o segredo é esse, o desejo de Deus é esse. Quer ter uma aliança com Deus, a partir do momento que você diz: olha, eu hoje quero fazer um concerto com Deus,
Se você disser, eu hoje quero fazer um concerto com Deus, você automaticamente está dizendo, hoje eu vou fazer uma aliança com Deus. E a aliança com Deus, ela tem 3 fases, né? 3 fases. Aprenda isso hoje, pelo amor de Deus. Quando você diz, eu estou fazendo uma aliança com Deus, essas 3 fases têm que fazer parte da tua vida. Você primeiro tem que ser íntimo do Senhor. Tem que nascer uma intimidade entre você e Deus. Segundo, você tem que ter temor. Você tem que ter respeito. Saber quem é Deus, que Deus não é homem, Deus não é menino. Deus é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, né? Falar em temor está falando se curvar diante dele, prestar culto diante dele. E o terceiro, conhecer ele, conhecimento, tá? Seja íntimo, tenha respeito e aprenda cada dia saber conhecer o Senhor. Como que eu vou conhecer Deus? Através da minha oração, através da sua palavra, né? Começar tirar esse tempo que você às vezes gasta em coisas que não te traz edificação para a tua alma, para a tua vida espiritual, e começar a ler a Bíblia, e começar a examinar a Bíblia. No livro de João, no capítulo 39, a palavra do Senhor nos diz, né? Examinais as Escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna, e é ela que de mim testifica. O Senhor falou mais de 4.000 anos atrás para o capitão, comandante Josué, disse que este livro nunca saia da tua frente, nunca saia da tua vida, porque este livro, ele vai te conduzir por onde quer que tu andar, por onde quer que tu colocar a planta do teu pé, ele te conduzirá. Então é a palavra do Senhor, é o conhecimento do Senhor. Já estamos nos seus 33 minutos de vídeo gravado. Agora eu quero estar encerrando essa palavra, essa transmissão nesse exato momento. Vou estar compartilhando nas outras redes sociais e gostaria que você que ouviu Deus falar com você, você que aprendeu um pouquinho da palavra do Senhor. Eu já quero dizer para você, eu não sou nenhum teólogo, tá? Eu não sou nenhum mestre em ensino de teologia. Eu sou apenas um servo, um pregador da palavra do Senhor, pela sua infinita misericórdia, tá? Mas o que eu sei, o que eu tenho aprendido do Senhor, através do Espírito Santo, eu quero estar passando para outras pessoas que precisam também aprender. Então, que Deus te abençoe nesse dia de hoje, que o Espírito Santo continue te conduzindo na verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Curve a sua cabeça junto comigo. Bendito Deus e eterno Pai, quero te agradecer por essa palavra, Senhor, junto com esse ensinamento. Pai amado, prometendo, Senhor, meu Deus, que estarei novamente aqui em outro momento, em outra hora, fazendo novamente um outro vídeo com a outra palavra dentro de um outro tema. Pai, que essa palavra, onde chegar, Senhor, ela possa levar paz, ela possa levar alegria, ela possa levar bênção e transformação na vida das pessoas que irão nos assistir. Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus continue falando no vosso coração. Eu sou o seu irmão em Cristo, pastor André Santos, tá bom? Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.